Ok, estamos gravando. Muito bem, bom dia a todos. Graças a Deus por mais uma aula. E primeira aula do ano. Embora nós já iniciamos a nossa revista em dezembro, uma nova revista sobre as cartas de Paulo. Uma revista muito boa, estou gostando bastante, que expõe bastante a teologia do apóstolo Paulo, a teologia de suas cartas, fundamental para nós. E então, antes do nosso início, a nossa aula será a realidade do pecado, que também é um assunto que o apóstolo Paulo aborda bastante em suas cartas, principalmente na carta aos Romanos, que nós veremos mais hoje, faremos algumas leituras. E antes do nosso início, eu queria dar alguns recados a vocês. O primeiro recado iniciamos a revista nova em dezembro, as cartas de Paulo. Iniciamos o desafio, as 13 cartas de Paulo em 13 semanas. Excelente, um desafio maravilhoso. Ele é possível terminar as 13 cartas de Paulo em 13 semanas. Não são muitos capítulos por dia. Creio que desse modo está um capítulo por dia de cada epístola. E lembrando que os que conseguirem concluir no prazo, se não me engano é março, esses irão receber uma bonificação, um prêmio. Nós ainda não vimos exatamente, mas então esse será um prêmio que nós daremos para os que conseguirem concluir. Neste ano receberemos um professor novo, o presbítero Antônio Carlos, o presbítero Toninho, estará conosco. Nossa irmã Jailza transferiu-se para a classe dos pré-adolescentes porque eles estavam precisando de mais um professor, mas o presbítero Toninho estará conosco. Será maravilhoso ter aula com o presbítero Toninho, nosso líder. Deus o abençoe grandemente na ministração. Nosso retorno às aulas presenciais da EBD está previsto para o dia 7 de fevereiro. Que Deus confirme a sua vontade. Por enquanto, tudo está caminhando para essa data. Se Deus quiser, voltaremos presencialmente. Será maravilhoso. Certamente nós sabemos que a comunhão, estarmos juntos, é algo maravilhoso, é algo diferente. Por mais que ainda assim tenha sido maravilhoso desta forma, nós sabemos que juntos é ainda melhor. E se Deus quiser, voltaremos nessa data. Será maravilhoso. Então, estejamos programados para essa data e oremos por isso também. E último recado, caso você tenha perdido nossa última aula, é possível assisti-la pelo canal de nossa igreja no YouTube. Aula com a professora Jailza sobre a ressurreição. Muito bem, para iniciar nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nós, para que nos instrua, para que nos abençoe, possamos aprender um pouco mais de sua palavra. Para isso eu vou pedir para o Vitório, que está conosco, fazer essa oração e depois iniciaremos. Senhor, obrigado por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos deu em sua graça, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos possibilita continuarmos com as nossas aulas, Senhor, aprendendo ainda mais sobre o teu Evangelho. E te pedimos em especial, Senhor, para que o Senhor alcance o máximo de pessoas possíveis, Senhor, seja nessa aula ao vivo e também quando ela for gravada, Senhor. Em nome de Jesus. Te pedimos para que o Senhor ajude os médicos, Senhor, que estão na linha de enfrentando o vírus. E te pedimos também, Senhor, que o Senhor ajude toda a nossa humanidade, Senhor, que o Senhor traga essa vacina para o nosso país, Senhor. Que assim nós possamos vencer esse vírus de uma vez por todas, Senhor. Em nome de Jesus. Pai. Muito obrigado por tudo. Eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Maravilhoso. Muito bem, então, nossa aula nós falaremos sobre o pecado. E para início nós precisamos definir o termo,
o que é pecado. Inclusive, antes disso, eu acho que é importante nós destacarmos sobre como nossa sociedade, como o mundo enxerga, né, o termo pecado. Nós sabemos pela palavra de Deus que os homens, eles reconhecem, eles sabem da existência de Deus, mas não o adoram como Deus. Eles sabem da existência de Deus pelas coisas que foram criadas, mas eles não adoram a Deus. E o coração do homem, ele é mau, é um coração pecaminoso. O homem, por sua natureza, ele tem o seu coração mau. Mas o mundo, hoje em dia, vê o termo pecado como algo conceitual, como algo muito distante, como algo até relativo, né? Na nossa era que vivemos pós-moderna, é uma era marcada pelo relativismo, pela, pelas múltiplas verdades, ou até pela não existência de uma verdade absoluta. Este é o discurso que é propagado em muitos locais, em muitos locais de ensino, né? Um discurso filosófico que talvez já seja possível aparecer na antiguidade, mas hoje está muito presente. A questão do relativismo, né? Do que é certo para mim pode não ser certo para você, eu tenho as minhas verdades, você tem as suas verdades. Esse é um discurso do mundo, do nosso século, mas nós não concordamos com esse discurso. Nós sabemos que existe verdade absoluta, existe sim verdade absoluta. E a verdade é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Deus é a verdade. Como o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, há verdades absolutas e, consequentemente, há também o pecado. Há a definição de pecado e a realidade do pecado. Não é algo teórico, não é algo, apenas uma classificação da igreja. Não, é tudo o que ofende a Deus. Tudo o que ofende a palavra de Deus, que vai contra a lei de Deus. Então, eu acabei já dizendo um pouco o que é pecado, mas caso vocês queiram também dizer, definir o que é pecado, como vocês definiriam o que é pecado? Eu acho que o pecado é tudo que desagrada a Deus. Pelo menos é o que a gente sempre ouve, né? As coisas que a gente faz que desagradam ao Senhor. Exatamente, Vitória. É isso mesmo. Enzo quer dizer algo? A minha definição de pecado é muito parecida com essa do Vitório mesmo, aquilo que desagrada a Deus. Certo. Perfeito. É isso mesmo. Tudo que desagrada a Deus. O nosso breve catecismo de Westminster, que é um dos nossos padrões de fé, um dos nossos símbolos de fé que a nossa igreja adota, nós subscrevemos, ele diz em sua pergunta 14 assim. A pergunta é: que é pecado? Resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Então, qualquer falta de conformidade com a lei de Deus é perfeita ou qualquer transgressão desta lei. Ou seja, o pecado ele pode ser de maneira positiva ou de maneira negativa. Positiva não no sentido bom, porque o pecado ele é sempre mal, mas no sentido de uma ação ou de uma omissão. Então, o pecado ele pode ser por não estar de acordo com a palavra, pode ser também por fazer algo que a lei, a palavra de Deus, colocou os limites, então se ultrapassa esse limite. Em 1 João, capítulo 3, versos 4 a 6, eu farei a leitura para nós. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que pratica o pecado
também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, o verso 4, ele diz justamente o que nós comentamos, que o pecado é a transgressão da lei, é o que não está de acordo com a lei, que é a vontade de Deus para nós, e assim, consequentemente, desagrada a Deus. No verso 5, no verso 6, no verso 5 ele está falando a respeito do nosso Senhor Jesus, de que ele se manifestou para tirar os pecados, os nossos pecados, os pecados do povo de Deus, e nele não há pecado nenhum. Ele foi o único homem nascido de mulher e não teve pecado nenhum, não cometeu nenhuma transgressão, porque ele é Deus, ele não é homem para pecar, não é homem para mentir. E no verso 6, todo aquele que permanece nele, ou seja, em Cristo, não vive pecando. Olha só que interessante. E aí poderíamos, né, refletir. Nós somos pecadores, nós pecamos, ainda que lavados pelo sangue de Cristo, enquanto estamos aqui nesta terra, ainda estamos sujeitos a pecar e pecamos. Mas aquele que permanece nele não vive pecando. Então, nisso está uma diferença entre nós e o mundo. O mundo vive pecando, nós não. Ou seja, o pecado para o crente não deve ser uma constância, não deve ser uma vida de pecado. Ele deve ser um acidente, né? um deslize, um erro, mas não uma vida de pecado em que tudo o que o homem faz desagrada a Deus. Essa é a condição da raça humana. Aqueles que ainda não foram salvos pelo Senhor Jesus, eles vivem pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. E uma pergunta também necessária, embora nós, né, muitos de nós já conheçamos, né, já sabemos a resposta, mas é bom nós frisarmos novamente. Como o pecado veio a existir, vamos abrir em Gênesis capítulo 3, verso 6. Gênesis capítulo 3, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido, e ele comeu. Aqui, meus irmãos, o pecado nasceu, o pecado veio a existir. Adão e Eva, eles tinham a liberdade para não pecar, mas eles também tinham a possibilidade de pecar. Nós veremos isso um pouco mais à frente. E Deus havia dado a eles de todos os frutos, de todas as árvores do jardim. Apenas de uma árvore, apenas um fruto eles não poderiam comer. E Deus os advertiu: o dia que eles comessem, certamente eles morreriam. E então a mulher, tentada pela serpente, que é o inimigo Satanás, como Apocalipse vem a dizer, a antiga serpente, ela caiu em transgressão, ela desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido e deu a Adão, que comeu também. Então, não somente a queda não ocorreu ali no momento em que a mulher comeu, mas se consumou quando os dois comeram. Porque Adão era o representante da raça humana. E assim ocorreu. Debaixo da soberania de Deus, assim ocorreu, de que a mulher comesse e desse ao seu marido. E então o pecado, ele nasceu. E
E assim todos os descendentes de Adão, que somos nós, herdamos o pecado. Todo ser humano nasce tendo em sua essência o pecado. E o que o pecado de Adão trouxe a nós? Outra pergunta. O que o pecado de Adão trouxe a nós? Resposta: a morte. Como o Senhor havia dito, no dia em que comeres, certamente morrereis. E a morte em 3 aspectos. 1, espiritual. O homem perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. Adão e Eva tinham uma comunhão maravilhosa com Deus, de relacionar-se, de encontrar-se no jardim. O homem tinha livre acesso a Deus, uma comunhão plena, perfeita com Deus, mas isso foi perdido. A morte entrou no mundo. A morte os separou de Deus. Então, eles morreram espiritualmente. A morte espiritual, então, uma definição é a separação de Deus, né? O afastamento de Deus, a perda da comunhão com Deus. Em outro aspecto, a morte física. O homem, então, passaria a morrer fisicamente. Adão viveu ainda muitos anos após a queda, mas ele morreu, né? Viveu centenas de anos, como naquela época eles viviam, mas ele morreu, né? O seu corpo padeceu, envelheceu, morreu. Então, o envelhecimento, o degradamento do corpo é uma decorrência da queda de Adão, né? É uma decorrência da morte física e que foi essa consequência do pecado. E também um outro aspecto da morte, a morte eterna. O homem morreu de forma eterna, para sempre. Então, o homem, após a queda, se Deus não intervisse, todos os homens morreriam eternamente, para sempre. Uma morte espiritual, né? A morte eterna relaciona-se à morte espiritual. Uma morte espiritual que não teria fim, um afastamento de Deus infinito. E nós sabemos da realidade do inferno, embora, né, temos de ter bastante cautela, porque há linhas que se denominam evangélicas que dizem não haver inferno, que alegam esse conceito, né, é chamado de aniquilacionismo, um conceito de que os ímpios, os que não são salvos, eles não vão para o inferno, eles deixam de existir, Deus os aniquila para sempre. Mas isso não é o que a Bíblia nos diz, não há amparo bíblico para isso. E o nosso Senhor Jesus foi quem mais falou sobre o inferno, né? Sobre a existência do inferno, do lago de fogo, né? Da morte eterna, do sofrimento eterno. Então, há morte eterna em decorrência da queda de Adão. Will, Sim, perdão interromper, eu posso fazer uma pergunta? sim, com certeza. A morte espiritual, ela foi quem separou Adão e Eva de ter um contato direto com Deus, né? Tanto que Sim, depois, ao longo dos anos, quem falava com Deus eram os sacerdotes que cobriam com o véu. E aí chegou a morte de Jesus e o véu se rasgou e as pessoas começaram a falar com Deus diretamente. Então a gente pode dizer que a morte espiritual ela deixou de existir ou ela continua de alguma forma? uhum. A morte espiritual, ela ainda existe. Ela existe para aqueles que negam o Senhor Jesus. Ela existe para aqueles que não aceitaram a morte de Jesus na cruz, que não o reconheceram como Deus. Para esses, ela ainda existe. Esses ainda estão debaixo dessa maldição da desobediência de Adão e Eva, do pecado que foi transmitido a todos os seus descendentes. Mas aqueles pelos quais o Senhor Jesus morreu, né, esses já não morrem eternamente. Esses viverão eternamente, porque esses tiveram agora um novo representante. Nós temos agora um novo representante, o segundo Adão,
que é o Senhor Jesus, que ao contrário de Adão, ele cumpriu toda a lei, ele obedeceu toda a lei e nos representou. Em Cristo nós somos aceitos, em Cristo nós fomos salvos. Então, a morte espiritual já ela deixa de existir para aqueles que são os eleitos de Deus, que foram lavados no sangue de Cristo. Mas para os que o rejeitam, ela permanece. E, muito bem. Prosseguindo. Obrigado, Murilo. Obrigado. Fernando. O Breve Catecismo de Westminster, em sua pergunta 19, diz: qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Então, após a queda, o que aconteceu? Qual é a miséria do estado? Né? Qual foi a condição que o homem recebeu? Resposta: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus. Está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Então é o que nós comentamos. Todo o gênero humano ficou sob essa condição caída. Mas Deus havia já, antes da fundação do mundo, determinado que ele enviaria seu Filho para salvar o seu povo. Salvar não somente aqueles que criam em que Cristo veio, mas também aqueles de antes, que criam que Cristo viria, né? Ou seja, os homens do Antigo Testamento, né? Todos aqueles que criam no Messias, que o Messias viria, eles também, eles tinham também comunhão com Deus, aqui, né? O povo de Deus do Antigo Testamento, eles também tinham comunhão com Deus. Então, os homens de Deus do passado, né? Como nós sabemos, Davi, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né? Eles tinham comunhão com Deus. A comunhão dele com Deus foi resgatada a eles porque eles criam na promessa do Messias. Eu lerei Efésios capítulo 2, versos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo aqui, escrevendo aos Efésios, ele está dizendo que aqueles irmãos receberam vida enquanto eles estavam mortos nos delitos e pecados. Então, nós vemos a relação entre morte e pecado. Esses pecados os quais eles praticavam, os quais eles andavam. E isso era segundo o curso deste mundo, né, o pensamento do mundo, segundo o inimigo, né, Satanás, o príncipe da potestade do ar. E depois no verso 3, segundo as inclinações da nossa carne. Nisso nós vemos então nossos três inimigos. Quais são os nossos inimigos? Nossa natureza caída, né, adâmica, pecaminosa, o pensamento do mundo e o inimigo e seus agentes, né? Não somente o inimigo, mas também os seus agentes, porque há também os agentes de Satanás, e caíram quando ele caiu, né? Quando ele se rebelou contra Deus, uma terça parte dos anjos também se rebelou, e esses agem contra nós. Esses nos tentam a pecarmos. E além desses inimigos está também a nossa natureza caída, que é o que realmente nos faz pecar, e também o pensamento do mundo. Muito bem. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todo ser humano. Então não há ninguém que seja indesculpável perante Deus,
porque todos praticaram o pecado. Ainda que possa haver alguém que possa dizer, né, não, mas o pecado foi cometido por Adão, e eu, né, como eu posso então receber a culpa de Adão? Nós mesmos, nossa essência, nós nascemos pecadores, nós somos pecadores, somos maus por essência. E Deus é um Deus santo, um Deus justo. Então isso tornou-se parte da essência dos homens. Então os homens, eles são culpados tanto pelo pecado de Adão como dos seus próprios pecados. E como eu disse, Deus em sua soberania elegeu Adão para ser o nosso representante. E o nosso representante falhou, né? Pecou, e assim todo aqueles que Adão representava receberam o pecado, né? Herdaram o pecado. Mas os que creem em Jesus têm um representante superior, né? Tem a salvação, porque Cristo é Deus, é o Filho de Deus, que agora nos representa, é o nosso advogado perante o Pai, é quem nos justifica, e já nenhuma condenação há para aqueles que creem em Jesus. Sobre a transmissão do pecado de Adão a nós. Aqui é um livro, né? Somos todos teólogos, do teólogo R.C. Sproul, um teólogo que faleceu recentemente, mas muito bom teólogo. Recomendo a vocês, né, caso queiram procurar algum livro, é um teólogo muito bom. E às vezes tem muitas pregações dele também no YouTube, palestras. Diz assim no livro dele: Adão nos representava perfeitamente, porque era o representante escolhido de Deus. Podemos ser considerados responsáveis pelas ações feitas por alguém outro se ele cometeu tais ações em nosso lugar. Então foi o que nós comentamos há pouco. Ele, Adão, foi o nosso representante. A queda se estende a toda pessoa, mente, coração e corpo. Nosso corpo falha, nossa visão se torna embaçada, nossos cabelos ficam grisalhos e nossa força se dissipa. Ficamos doentes e por fim morremos. A Bíblia diz que tudo isto é resultado da influência do pecado sobre nosso corpo, mas o poder do pecado afeta também nosso coração, nossa vontade e nossa mente. Podemos pensar, mas nosso pensamento é distorcido. Então, aqui Sproul, então, ele está dizendo a respeito da visão de Agostinho, que foi um teólogo bem antigo, né, do século IV, um homem de Deus, Agostinho. E nesse entendimento, né, que é o nosso entendimento também, o pecado atingiu todas as nossas esferas, né, todo o nosso ser, mente, coração e corpo. Então, nosso corpo envelhece e caminha para a degradação, para a morte, mas também nossa mente e nosso coração foram afetados. Então, por causa que nosso coração foi afetado, nós temos vontades ruins, vontades pecaminosas. Por causa que nossa mente foi afetada, temos pensamentos ruins que não agradam a Deus. Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, é justamente também o que nós comentamos, né? O pecado entrou por um só homem, e assim a morte também. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Salmo 51:5 diz que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista está dizendo, Davi, o rei Davi, está dizendo, né? Nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então, desde o ventre materno, né, do nascimento, aquele ser humano, por mais que seja bonitinho, né, belo, ele é um pecador e ele precisará da graça de Cristo. Ele precisará ser salvo. Ele precisará
né, se arrepender dos pecados no tempo que o Senhor determinou. Marcos capítulo 10, verso 18, é um texto em que aquele texto do jovem rico. O jovem rico, que era um judeu, que guardava a lei, ele vai até o Senhor Jesus e pergunta o que posso fazer para ser salvo? Mas antes ele diz, bom mestre, ele chama o Senhor Jesus de bom mestre. E o Senhor Jesus responde, não há nenhum bom senão Deus, né? Diz assim, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Com isso, o Senhor Jesus estava como se advertindo aquele jovem no sentido de, veja bem, você está me chamando bom, mas somente Deus é bom. Então você está dizendo que eu sou Deus, né? Basicamente isso. E de fato o Senhor Jesus, né, era isso que o Senhor Jesus estava querendo ensinar, né? De que ele é Deus. Se ele é bom, ele é Deus. E de fato, né, o Senhor Jesus é Deus, é bom, né? Assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Mas nisso o Senhor Jesus diz que ninguém é bom, ou seja, nenhum homem é bom. É um alerta para nós, né? Louvado seja o Senhor por sermos salvos, louvado seja o Senhor. Mas precisamos ter sempre essa consciência de que somos pecadores, de que carecemos da graça de Deus. Precisamos vigiar, precisamos tomar cuidado, né, no nosso viver para não cair em pecado. Romanos capítulo 3, versos 10 a 12, diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, nesse texto, né, aqui o apóstolo Paulo está citando o Antigo Testamento e dizendo que, olha só, que não há nenhum justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, o homem natural, na sua condição, ele não busca a Deus. Ele não está desejoso por um encontro com Deus. Ele pode estar aflito, angustiado, em sofrimento, mas o homem natural, ele não está buscando a Deus, porque a palavra de Deus diz que não há quem busque a Deus. Então, se Deus não for ao encontro deste homem, este homem ele permanecerá nos seus pecados, né? Ele morrerá. Mas se Deus for ao encontro dele com sua graça, esse homem será salvo. Esse homem terá um novo representante, que é o Senhor Jesus. Em Jeremias, capítulo 17, versos 9 a 10, queria abrir rapidamente. Jeremias 17, 9 a 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. A palavra de Deus nos diz, então, que o coração, né? Então, o coração de todos os homens é enganoso, mais do que todas as coisas. Por isso, nós devemos ter vigilância, cautela, porque o nosso coração pode nos enganar. O nosso coração pode pensar que algo é bom, que algo é natural, né? Algo não tem problema fazer desta forma. Jeremias, o profeta Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Então, por isso, devemos ter muita cautela e estarmos, né, em comunhão com Deus, firmes na palavra, firmes em oração. Assim nós iremos, como o apóstolo Paulo diz, né, ir mortificando a carne, né, ir crucificando a carne, de forma assim a termos a liberdade para fazer o que agrada a Deus, né?
prosseguindo, o pecado em diferentes fases da humanidade. Adão antes da queda. Qual era a condição de Adão antes da queda? Como eu comentei, Adão podia pecar. Era uma possibilidade. Ele podia pecar. E, de fato, ele pecou. Em outra fase, o homem natural, descendente de Adão, não pode não pecar. Por mais que possa, né, soar assim, diferente para nós, essa é a condição que a Bíblia nos ensina, de que todo o desígnio daqueles que não conhecem a Deus será pecado. E aí, né, eu falarei um pouco mais à frente sobre algo conhecido pelos teólogos de virtude cívica. Por quê? Porque o, o não crente, o incrédulo, ele ainda pode fazer coisas boas. Ele faz coisas boas. Nós sabemos, né? Eles doam dinheiro para instituições de caridade, devolvem uma carteira que encontrou no chão. Isso pode acontecer, nem sempre, né? Pode ser que não devolva, né? Mas esse homem ele está habilitado a fazer coisas boas ainda, pela graça de Deus. Mas a motivação dele não é boa. A motivação dele não será por amor a Deus. E por isso ele falha em agradar a Deus. Ele então, por exemplo, uma mãe pode se sacrificar por seu filho, o que é algo maravilhoso, né? Mas se essa mãe não é crente, a sua motivação não será o amor a Deus. E por isso, essa obra que ela fez, não irá agradar a Deus, né? Nesse sentido, de não ser motivado por amor a Deus. Então, são dois requisitos: conformidade com a lei de Deus, né? Conformidade exterior com a palavra, né? Ou seja, uma ação correta. E o segundo, motivado por amor a Deus. O homem regenerado é uma outra condição. Ele pode não pecar. Não é o contrário do homem natural. O homem natural não pode não pecar. Então, é o que a Bíblia diz, ele vive pecando. Mas o homem regenerado, ele tem essa possibilidade de não pecar. Então, é uma possibilidade, mas ele não está isento do pecado. Ele continuará pecador. Mas, pela graça de Deus, por sua nova natureza, por ele ter o Espírito Santo de Deus, ele pode não pecar. Ele pode fazer coisas que agradam a Deus. E a última condição, né, que nós um dia desfrutaremos, né, quando estivermos glorificados, aí nós não poderemos pecar. Aí não haverá pecado. Nós estaremos com Cristo no céu, com o corpo glorificado, não mais pecaremos, não haverá pecado. O que é maravilhoso, né? Um dia estaremos nessa condição. Essa é uma versão também adaptada de Agostinho, né? Agostinho que fez essa classificação, né? Esses dizeres. A virtude cívica, então, é o que eu comentei, né? Coisas boas, né? Por exemplo, um homem não é crente, mas ele não ultrapassa o limite de velocidade. É uma virtude cívica. Não é uma ação que agrada a Deus, por assim dizer, né? Que preenche os requisitos, porque ele não faz por amor a Deus, mas é uma virtude cívica. É algo, uma atitude boa, né? Que é fruto da graça comum de Deus. Muito bem, estamos caminhando, irei caminhar para o nosso encerramento. Então, irei passar um pouco mais rapidamente por estas partes. Para que atos sejam verdadeiramente bons, eles precisam correspondência exterior à lei de Deus, que foi o que eu comentei, ser motivado por amor a Deus. Romanos 6:23, vamos abrir lá. Romanos, capítulo 6, verso 23. Vou pedir para o Enzo ler para nós, por gentileza. Romanos, capítulo 6, verso 23.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que texto maravilhoso, né? Nós vemos aqui, então, justamente né, os dois caminhos, a condição do homem perdido e a condição do salvo, né? Nós vemos, então, esse contraste, porque o salário do pecado é a morte. Mas não terminou, né, nesta frase. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para aqueles que não aceitarão o Senhor Jesus, o salário, a recompensa deles, por causa que pecaram, será a morte. Mas o dom gratuito, ou seja, a graça de Deus, a vida, que é a vida eterna em Cristo Jesus, é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Para aqueles que foram alcançados. 1 Coríntios 15, 22, diz assim a palavra de Deus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha só. Por Adão, a morte entrou no mundo. Por Cristo, a vida veio ao mundo para salvar aqueles que nele creem. Não todos os seres humanos. Também devemos ter essa cautela, pois há denominações evangélicas que, por mais que não digam abertamente isto, eles têm enraizado, né, no seu discurso, um discurso universalista, um discurso de que então Cristo morreu por todas as pessoas e todos estão salvos, né? E aí, pessoas que nós né, do passado, né, pessoas que fizeram o que era mal, que não se arrependeram dos pecados, eles estariam salvos, né? Segundo esse discurso, Hitler estaria salvo, é, ditadores, enfim, né? Homens que marcaram a humanidade por sua maldade estariam salvos, né? Segundo esse discurso universalista que muitas vezes está presente, né? Nós ouvimos de determinado pregador de uma denominação, temos que ter muita cautela, pois isso não é bíblico, não é o que a Bíblia diz. Não são todos os salvos, né? Mas aqueles a quem o Pai confiou a Cristo. Mas os eleitos não são todos os salvos. Romanos 5, 1 a 2 diz assim a palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. 6, 12 a 13 é uma exortação para cada um de nós, para todos nós. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Então aqui, uma palavra à igreja, uma palavra a nós. O pecado não deve reinar em nós. Por mais que fomos salvos, nosso coração é enganoso, e o pecado não deve reinar em nós. Não deve reinar em nós. Devemos andar em santidade de vida. Todos nós, cada um de nós. Porque Cristo morreu tanto para a nossa salvação, quanto para a nossa santificação. A palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Por isso, o pecado não deve reinar em nós. Nosso corpo deve ser oferecido a Deus. Todo o nosso ser oferecido a Deus. Lucas 9:23 é aquele texto que o Senhor Jesus diz. Se alguém quiser vir após mim, dia a dia se negue, tome sua cruz e siga-me.
dia a dia se negue. Nós devemos negar a nós mesmos. Nós devemos negar as nossas paixões, a nossa natureza, a nossa carne. Devemos negar. Devemos negar para a glória de Deus, para não desagradá-lo. E último texto da nossa lição. Romanos capítulo 5, versos 6 a 11. Projetando aqui para nós. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós vemos nesse texto a graça de Deus para conosco. Quando nós ainda éramos pecadores, filhos da ira, como o texto diz, né? Merecedores da punição divina por causa dos nossos pecados. Nessa condição, Cristo morreu por nós. E agora que já fomos justificados, lavados pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira. Glórias a Deus por isso. Por causa do Senhor Jesus, é que nós devemos viver uma vida de santidade. Por causa de Cristo, por causa de que Ele é o nosso Deus, nós devemos andar na luz, fazer o que agrada a Deus. Devemos negar a nós mesmos os nossos desejos de por vezes imitar o mundo em alguma atitude, de fazer o que não agrada a Deus, nossos desejos pecaminosos. Devemos ter essa vigilância para conosco, olhar para nossas vidas e orar a Deus: Senhor, o que eu tenho feito que não tem lhe agradado? E pedir pela graça de Deus, o Espírito Santo nos corrigir, para servirmos melhor a Ele. Ainda pecaremos, infelizmente ainda pecaremos, mas a vontade de Deus é a nossa santificação, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, tenham um excelente domingo. Caso desejem comentar algo, Vitório, Enzo, Antônio, não sei se é o presbítero Antônio Juliano ou o presbítero Antônio Carlos. Fiquem à vontade, caso queiram comentar. Não tem nada não, Murilo. Obrigado. Obrigado pela aula. Amém, Vitório. Graças a Deus. Obrigado. Enzo. Eu só gostaria de comentar que eu gostei muito da aula. Amém, amém. Graças a Deus, Enzo. Glória a Deus. Antônio, não sei se talvez nos ouve, mas Deus abençoe. Tenham um excelente domingo. Vitório, Enzo, fiquem com Deus. Caso vocês estiverem na igreja, nos vemos lá. Caso não, até a próxima. E obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. Amém. Amém, amém, presbítero Antônio. Quer dizer... É o Toninho. Tá bom, Toninho. Já estamos com vocês aí esse ano aí, né? Então vamos começar já. Ótimo, perfeito, Toninho. Deus abençoe. Amém. Até mais, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até mais, Murilo. Fique com Deus. Tchau. Amém. Bom domingo.